Muito bem. Quero convidá-los que abram suas Bíblias em Atos, capítulo de número 20. Aqueles que estão estranhando a minha roupa hoje, né, já estavam avisados, não foram pegos de surpresa. Vamos dizer que eu sou um batisteriano. Meus irmãos, a toga, essa roupa, para quem não sabe o nome, chama-se toga genebrina. E só para contextualizar, para que vocês entendam, isso aqui é uma forma de dizer que não há beleza alguma no pregador, não há beleza alguma na veste do pregador, e que a palavra de Deus é onde está a beleza para onde o cristão deve olhar. Amém? Então é isso. Resumindo. Atos dos Apóstolos 20, verso de número 20 e 21. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Querido Pai, tua palavra é verdade, é martelo que esmiuça a penha, é fogo poderoso que queima, ó Deus, profundamente os pecados da alma humana. Então te peço nesse instante que o Senhor venha, por tuas misericórdias, nos suprir com a iluminação do teu Espírito, para que aquele que aqui está saia edificado na tua palavra, edificado, ó Deus, no teu evangelho, e ensinado, instruído acerca do assunto que vamos tratar hoje à noite. Em nome de Jesus, ó Deus, fala aos nossos corações, é o que eu te peço pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Gratos ao Senhor, todos nós digamos amém. Permita-me só recapitular, nós estamos falando sobre a ordem da salvação. A ordem da salvação. Nós já falamos sobre o chamado eficaz, a regeneração. No domingo passado falamos sobre a conversão e hoje vamos dar prosseguimento a outro tema. Meus irmãos, a conversão, como eu falei a vocês, ela é composta por dois elementos essenciais. Dois elementos essenciais. O arrependimento e a fé. O arrependimento e a fé. Magistralmente, o apóstolo Paulo, ele coloca esses dois elementos em suas palavras quando estava aqui se despedindo do presbitério de Éfeso, da cidade de Éfeso. Seu ministério inteiro, ele falou, foi dedicado a convocar tanto judeus quanto gentios ao arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. Ou seja, Paulo sabia que sem esses dois elementos, o arrependimento e a fé, não teria como haver a genuína conversão de um homem a Cristo. E é exatamente sobre um destes preciosos elementos que nós queremos tratar hoje à noite, o arrependimento. O arrependimento. Preste atenção. No Antigo Testamento, as duas palavras hebraicas para arrependimento são shub e nishan. Shub e nishan. Tendo como paralelas na língua grega as palavras metanoia e epistrefo. Metanoia e epistrefo. A palavra metanoia significa literalmente uma mudança de mente ou uma mudança de coração, enquanto a palavra epistrefo significa voltar atrás, dar meia volta. Ou seja, nós encontramos ambas as palavras largamente distribuídas por todo o Novo Testamento de um modo intercambiável. De um modo intercambiável para arrependimento e conversão. Metanoia, arrependimento, e epistrefo, conversão. O teólogo americano Anthony Huckman, em seu livro Salvos pela Graça, ele disse: arrependimento pode ser definido como o abandono consciente do pecado por parte da pessoa regenerada e uma volta para Deus numa completa mudança de vida, manifestando-se numa nova maneira de pensamento, sentimento e vontade. O professor de escola dominical e teólogo Wayne Grudem foi feliz quando disse: arrependimento
É uma sincera tristeza por causa do pecado. É renunciá-lo e comprometer-se sinceramente a abandoná-lo e prosseguir obedecendo a Cristo. Pois bem, dentro desse escopo de conversão, arrependimento é uma das reações que aquele que foi regenerado por Deus tem em sua vida como sinal de que nasceu de novo. Ou seja, o homem ou a mulher que diz ter nascido de novo, mas que nunca expressou arrependimento de seus pecados por sua vida pecaminosa, ele ou ela não foram regenerados de fato e de verdade. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Nunca, em tempo algum, a igreja cristã foi tão carente de ouvir sobre arrependimento de pecados como em nossos dias. Nunca. Este é um tema mantido sob escombros, debaixo de escombros do pragmatismo gospel. Tratar de arrependimento em tempos presentes é até pecado, segundo alguns acreditam. Tratar de arrependimento em que o triunfalismo humano é o que prevalece nos púlpitos modernos é um verdadeiro desafio para aqueles que amam a pureza da igreja. Isso por quê? Porque tal palavra, arrependimento, ela caiu em desuso. Ela caiu em desuso. Em nome de quê? Em nome de termos casa cheia. Em nome de termos auditórios lotados de pessoas sedentas por dinheiro, por saúde, por bem-estar, por confortos, por satisfações carnais, etc. E quando a igreja abandona temas caríssimos como o arrependimento, a igreja deixa de ser sal e luz no mundo. A igreja deixa de fazer a diferença, relegando os temas mais caros das Escrituras e os substituindo por assuntos de cunho meramente terrenos, mundanos. Não duvidemos. O mundo está como está, cada vez mais podre, exatamente porque a igreja tem abandonado a antiga mensagem que confronta o pecado do homem moderno e o convoca seriamente a uma transformação de vida. A igreja tem abandonado, e nós podemos ver isso não apenas nas pregações, mas nas músicas gospels, nas músicas evangélicas, e assim subsequentemente. Indubitavelmente, nós precisamos voltar a enfatizar o tema que ora estamos considerando. Necessitamos trazer a mensagem do arrependimento à centralidade dos nossos púlpitos e acreditar que Deus é poderoso para salvar pecadores rebeldes e perdidos em seus pecados. Eu creio, amados irmãos, que temos uma mensagem séria, que deve ser reavivada no seio da igreja. As Escrituras não falam de arrependimento de pecados por acaso. E nós vamos ver isso aqui com mais profundidade. Por isso que há uma urgente necessidade da gente conhecer essa doutrina antes até mesmo de falar dela. E nós podemos conhecê-la por meio das seguintes considerações. Em primeiro lugar, anote, nós temos a importância do arrependimento. A importância do arrependimento. Aí eu quero que você venha comigo, por favor, a Atos dos Apóstolos, capítulo número 3. Atos dos Apóstolos 3, verso de número 19. Veja o que o texto sagrado nos diz. Portanto, arrependam-se e se convertam, metanoia e epistrefo, para que sejam cancelados os seus pecados. Preste atenção. Lembrem que aqui Pedro estava pregando logo após um homem ter sido curado na porta do templo. E em sua pregação, ele está convocando a todos os culpados da morte de Cristo a que se arrependam e se convertam. Aqueles homens estavam vivendo num modo completamente ultrapassado, num judaísmo ultrapassado,
um modo cansado de se relacionar com Deus. E eles precisavam corrigir isso. E o meio pelo qual eles corrigiriam isso era arrependendo-se daquela vida pecaminosa, o qual estavam vivendo, e se voltando integralmente para Deus agora. Portanto, sem arrependimentos de pecados, eles não conseguiriam entrar e permanecer num relacionamento correto com Deus. Sem arrependimento de pecados, nada estava feito. Importante frisar que esta é uma mensagem que cobre ambos os testamentos, tanto o Antigo quanto o Novo. Deus sempre convocou os homens a que se arrependessem de seus pecados, por tamanha ser a importância desse tema arrependimento. Por exemplo, em Joel capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Por que Deus diz isso a esse povo? No Antigo Testamento, principalmente ali no tempo de Joel, os judeus já estavam muito cínicos referentes à vida eterna, referentes à vida espiritual. Eles chegaram a um nível de cinismo que, quando eles queriam mostrar que estavam arrependidos, eles iam diante do sacerdote e rasgavam as vestes. E ficava por isso mesmo. Ou seja, era algo profundamente exterior, externo e não interno. Não na alma deles, no coração deles. Então Deus está dizendo: parem com esse ritual meramente externo. Eu quero que vocês rasguem o coração. Rasguem a alma, o coração de vocês, em demonstração de arrependimento. Ou seja, se arrependam, mas de verdade. Sem isso, sem esse arrependimento, eles continuariam em aliança quebrada com o Senhor. Quando a gente chega no Novo Testamento, a mensagem do arrependimento, ela é perpassada de Mateus a Apocalipse de um modo muito intenso. Tamanha ser a sua importância e relevância. Toda a mensagem cristã, meus irmãos, ela começa exatamente com a nota do arrependimento. Por exemplo, Mateus capítulo 3, verso 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4, 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Tem slide? Tem não? Está sem slide hoje? Então os irmãos vão ter que ter paciência hoje. William Chamberlain disse o seguinte: o fato mais importante para o nosso propósito é que a primeira nota e a última nota tocada no Novo Testamento é a do arrependimento. Então veja, isso vai ficar ainda mais claro quando a gente vê nas Escrituras que a morte e a ressurreição de Cristo estão diretamente ligadas ao tema do arrependimento de pecados. A morte e a ressurreição. Por exemplo, em Lucas 24, versos 46 e 47, diz assim: e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecado a todas as nações, começando em Jerusalém. Em outras palavras, negligenciar a mensagem do arrependimento é negligenciar a morte e a ressurreição de nosso Senhor, porque é por causa delas que a gente pode convocar os homens a que se arrependam dos seus pecados. Ouça, quando a igreja negligencia de pregar arrependimento de pecado, ela está desprezando a cruz, ela está desprezando o Calvário, ela está desprezando os sofrimentos de Cristo, bem como está desprezando a ressurreição e a glória do poder de Deus derramado sobre a ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo deixou muito claro que o propósito do seu ministério está diretamente ligado à mensagem do arrependimento, quando em seu chamado
ministerial, e ele estava falando isso para o rei Agripa, em Atos, capítulo 26, versos 17 e 18, ele disse: vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Na mesma sequência, o apóstolo Pedro demonstrou tanta importância, mas tanta importância, que disse que a razão pela qual Cristo não voltou ainda é que ele deseja que o seu povo em todo lugar se arrependa. 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Lembrando que todos ali, não é necessariamente todos os homens da face da terra, porque, óbvio, ele sabe mais do que qualquer um de nós, que todos, absolutamente todos os homens da face da terra, de um modo literal, não chegarão ao arrependimento, porque essa não é a vontade dele. Mas todos ali são exatamente aqueles a quem ele quer que chegue ao arrependimento. E que no devido tempo ele chamará eficazmente. Então o que eu estou querendo dizer é, todos esses exemplos elevam a importância do tema bíblico do arrependimento. Sem arrependimento não há como ter um relacionamento correto com Deus. Sem arrependimento a igreja está desprezando Cristo e sua cruz. Sem a mensagem de arrependimento de pecados, não estamos levando Deus a sério. O que é mais fácil pregar hoje? O que é mais fácil pregar hoje para atrair pessoas? Então, estando cientes da importância do arrependimento, vamos passar agora à consideração do nosso segundo ponto geral. Primeiro, a gente viu a importância. Agora vamos falar sobre, em segundo lugar, o alcance do arrependimento na vida do homem. A gente já mostrou que Deus não salva um homem por pedaços. Deus não salva um homem por pedaços. Só um pedaço salvo e o outro condenado. Não. Não ocorre. Pelo contrário, Deus regenera e alcança o homem em sua totalidade. Sua mente, suas emoções e sua vontade. Em Romanos capítulo 6, versículo 17, o apóstolo Paulo colocou assim. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos capítulo 6. Verso 17. Nós lemos este texto quando tratamos sobre regeneração, mas ele volta para cá exatamente porque há de se manifestar o alcance do arrependimento. Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues. Nesse texto, Paulo é claro em dizer que houve uma mensagem lógica que mexeu com as emoções e moveu a vontade do cristão a ser quem ele é. Houve uma doutrina que mexeu com o coração do homem, de modo que agora ele serve a Cristo. E aqui, irmãos, creio eu que há um erro gritante, quando pressionamos as pessoas a se decidirem por Cristo. Já participou daqueles cultos em que quando chega no final da pregação, as pessoas ficam, chegou a hora de você ir à frente. Vá à frente, levante a mão, vá à frente. Essa é a sua hora, esse é o seu momento. É um erro gritante fazer isso. É um erro absurdo fazer isso. Por quê? Porque você não pode, uma pessoa não pode ir a Cristo sem antes ela pensar e sentir a mensagem do Evangelho em sua totalidade. Na verdade, a vontade do indivíduo, ela deve ser a última coisa afetada pela pregação. A última coisa, não a primeira. Então, como é que acontece, pastor, esse alcance do arrependimento? Em primeiro lugar, ele começa pelo alcance do intelecto. O alcance do intelecto. Por exemplo, em Isaías, capítulo número 6, versículo número 5, diz assim: Então eu disse,
Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Pergunto, como que Isaías chegou a esse nível de arrependimento? Como que Isaías chegou a esta conclusão? Bem, ocorre que ele chegou ao conhecimento da sujeira do seu pecado, da sua própria natureza, conhecendo a santidade de Deus. Ele percebeu que não há como desfrutar de qualquer relacionamento com um Deus santo vivendo em pecado. Foi assim. Ele precisou conhecer. O seu intelecto precisou ser atingido. O arrependimento do pecador é, antes de tudo, o reconhecimento de que seu pecado ofende a santidade e a lei de Deus. A santidade e a lei de Deus. E a maneira que temos de chegar a esse entendimento é por meio das Escrituras. É por meio da palavra de Deus, em específico, a lei de Deus. Por exemplo, veja comigo Romanos capítulo 3, verso 20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Em Romanos capítulo 7, versículo 7 diz: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Não cobice. Veja como Paulo coloca. A lei veio mostrar que ele era um pecador. A lei mexeu com o seu entendimento. A lei mexeu com o seu intelecto. Por meio da lei, ele pôde pensar, refletir a sua conduta e ver que tinha algo errado e que precisava de conserto diante de Deus. Essa foi a grande mensagem dos puritanos. A grande mensagem dos puritanos é que eles primeiro pregavam a lei, depois o evangelho. Eles davam uma ênfase à importância de se chegar à mente das pessoas, primeiro com a lei, fazendo-as pensar, rever seus modos de vida, repensar suas condutas existenciais diante de Deus. Em outras palavras, primeiro a pessoa entende que está separada de Deus, apartada de Deus, primeiro ela entende os motivos que a levou a isso, primeiro ela enxerga a sua condição miserável, então ela reage. Então ela reage a isso. Mas ela primeiro precisa entender. Colocando de uma forma ainda mais entendível. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Note, é assim que o homem que foi confrontado com a mensagem da lei de Deus se sente. Absolutamente pobre, miserável em sua alma, vencido pelo pecado, carente e necessitado de ajuda. É por essa razão que nós sustentamos que somente um crente nascido de novo pode enxergar-se assim. Somente quem experimentou uma ação poderosa do Espírito Santo, abrindo seus olhos espirituais, pode enxergar-se desse modo. Pode ter esse conhecimento de si mesmo, de que é um pobre em espírito. Você já percebeu como que os homens do mundo são? Como são cheios de si, cheios de arrogância intelectual, cheios de soberba e de pompa, por causa de suas posições políticas, suas influências, seus diplomas na parede. Eles não chegam a essa condição de se tornar um pobre em espírito por si só. Não. Quando nós falamos isso, nós estamos exatamente dizendo que hoje, muito em dia, oferece-se às pessoas lenitivos espirituais. Lenitivos. Quando falo que a mensagem da igreja moderna está mais
prejudicando a vida espiritual dos homens do que ajudando, é porque ela não os leva a pensar, a refletir, a rever suas condutas ante a lei de Deus. Ante a lei de Deus. Oferece-se lenitivos e os homens saem confortáveis do culto. Lenitivos que deixam a consciência dos homens amaciadas. Homens e mulheres que saem do culto dizendo, esse culto foi alto astral. Sem qualquer incômodo no coração, sem qualquer incômodo na consciência, porque se imagina que dando aos homens o que eles querem, eles vão voltar. Qual é o método, pastor? O método é a gente amaciar o ego dos homens, que eles vão voltar. Não, querido. Esse não é o método bíblico. Ocultar a mensagem integral do evangelho ao pecador é a pior das perversidades que alguém pode fazer contra o seu próximo. O pregador que ama o próximo não pode furtar a mensagem completa do evangelho. O pregador que ama o próximo não pode deixar de confrontar o evangelho, confrontar o pecador com o evangelho e com a lei de Deus. Não pode. Porque ele nunca vai ser levado a pensar sobre seus pecados e os riscos, o perigo que ele está correndo ante a eternidade, ante os umbrais da eternidade. Ele nunca vai chegar à consciência se ele não sabe. É como ir ao médico e o médico lhe prescrever, lhe dar um prognóstico de tomar alguns analgésicos quando você está morrendo de um câncer fulminante. Que perigo! No entanto, deve haver também por parte do pecador exatamente o entendimento de que Deus estende a sua misericórdia. De que Deus estende a sua mão de misericórdia a todos aqueles que se arrependem de coração. Este é o alcance do intelecto. Então, em primeiro lugar, o pecador ele é alcançado em seu intelecto. O arrependimento começa no intelecto. Em segundo lugar, temos o alcance das emoções. Em 1 Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 9 e 10, diz assim, abra a sua Bíblia comigo, por favor, 1 Coríntios 7, verso 9 e 10. Perdão, 2 Coríntios. 2 Coríntios 7, verso 9 e 10. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos, segundo Deus, grife essa parte, segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza, segundo Deus, grife de novo, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Ou seja, após o pecador chegar ao conhecimento da sua condição miserável de pecador, ele então se entristece por isso. Sente profundamente tudo aquilo no coração, de modo que o arrependimento genuíno não pode vir sem este elemento de tristeza pelo pecado. Não pode. Porque isso está tocando na sua emoção. Tocando. John Owen passou mais de 1 ano em desespero, arrependimento desesperado por causa dos seus pecados. John Bunyan também passou meses e meses chorando profundamente em arrependimento dos seus pecados. Em Lucas capítulo 18, versículo 13, nós temos a parábola do fariseu e do publicano. E naquela parábola, disse que o publicano, estando em pé, versículo 13, capítulo 18, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para os céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, tem pena de mim, que sou
pecador. Em Mateus capítulo 5, versículo 4, diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Duas perguntas. Por que que o publicano não ousava sequer olhar para o céu e apenas batia no peito? E por que que Jesus disse que bem-aventurados são os que choram? Por quê? Ora, é porque há uma tristeza profunda por causa dos pecados. Uma tristeza profunda por nascer numa condição miserável que os separa de Deus, que o afasta do Senhor da glória. Irmãos, quanto mais eu estudo esse assunto, mais eu vejo que o IBGE, o último censo acerca do mundo evangélico no Brasil, está profundamente enganado em dizer que nós temos 60 milhões de evangélicos no Brasil. 60 milhões de evangélicos no Brasil. Eu pergunto, será mesmo que esses homens e mulheres da estatística sabem alguma coisa sobre se entristecer por seus pecados? Será que conhece alguma coisa sobre angústia de alma por causa do pecado? Será que a grande maioria desses 60 milhões de evangélicos já choraram alguma vez, tão somente por ofenderem a Deus com os seus pecados? Será que sabem o que é agonizar na madrugada profundamente, com a consciência pesada, manchada de pecado, pedindo perdão aos céus? Será? Eu pergunto, você que me ouve hoje à noite aqui, será que você já chorou alguma vez por causa dos seus pecados diante de Deus? Era normal nos cultos de antigamente os crentes trazerem lenços para o culto. Lenços, porque ali havia muito quebrantamento, muito choro de arrependimento de pecados diante de Deus. E hoje o que a gente traz? Choramos nossos pecados na presença de Deus, nossas emoções são tocadas. Dr. Martin Lloyd Jones colocou bem quando disse: o problema conosco, cristãos, é que somos demasiadamente saudáveis. Nunca realmente gememos em decorrência de nossa pecaminosidade. Nunca sentimos, somos por demais levianos. Esse é o problema da igreja. E eu concordo com ele. Então permita-me aproveitar o ensejo e mostrar aqui a diferença entre o arrependimento e o remorso. O arrependimento e o remorso. No remorso também há tristeza, mas não há mudança de vida. No remorso também há tristeza, mas não há mudança de vida. Dois grandes exemplos bíblicos que podemos dar é o de Pedro e o de Judas. Pedro e Judas. Pedro, quando percebeu, se tocou, que negou a Cristo 3 vezes, o texto diz que ele chorou amargamente e foi servir ao Senhor pelo resto de sua vida. Enquanto Judas, quando viu a besteira que fez, foi enforcar-se. Um se arrependeu, o outro teve remorso. O arrependimento, ele leva à mudança de conduta, enquanto o remorso, apesar da tristeza, não leva à mudança integral. E isso nos leva, meus irmãos, ao nosso terceiro ponto aqui, ao terceiro ponto de alcance. Eu já falei, alcance do intelecto, alcance das emoções e agora, em terceiro lugar, o alcance da vontade. O alcance da vontade. E aqui eu quero convidá-los que venham comigo, por favor, a Mateus capítulo de número 21. Mateus 21. Mateus 21. Versos de número 28 a 32. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha.
Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar. Observe, essa parábola é a descrição perfeita da doutrina do arrependimento. Perfeita. Notem como o primeiro filho agiu. Ele disse não ao pai. Não. Mas algo ocorreu em sua mente. Algo ocorreu em seu coração. De modo que moveu a vontade dele. De modo que ele se levantou e foi trabalhar na vinha. Algo mudou a sua vontade. Ele estava totalmente sem vontade. Absolutamente sem vontade. Existe reflexo melhor do que esse, referente ao homem caído? Como é que o homem caído nasce? No que tange aos valores de Deus. No que tange às coisas de Deus. Absolutamente sem vontade. Absolutamente sem querer. Se eu perguntar para a maioria dos que estão aqui no auditório. Antes de você conhecer a Cristo, muitos vão responder dizendo: pastor, eu não queria. Realmente eu não queria. O que o meu coração queria era outra coisa. Minha alma ansiava, desejava, era outra coisa. Quando eu tinha 16 anos, eu disse para minha mãe: não vejo a hora de eu completar 18 anos. Não vejo a hora de eu completar 18 anos, porque aí eu vou cair na gandaia, vou fazer da minha vida o que eu quiser. Porque minha mãe sempre dizia para mim: você não vai não, porque você não é dono do seu nariz. Você não é o dono do seu nariz. Agora, quando você tiver 18 anos, aí você faz da sua vida o que eu quiser. E aí eu, na minha rebeldia de adolescente, dizia: pois eu não vejo a hora de completar 18 anos, e aí eu vou fazer o que eu quiser. Aí o homem faz planos, né? Mas a resposta certa vem de onde? Dos lábios do Senhor. Com 17 anos e meio, o Senhor me pescou. Cadê a minha vontade? Para onde foi, né? Já era. O fato é que eu não tinha vontade nenhuma de negócio de igreja, de evangelho. Nada, não tinha, isso nem passava pela minha cabeça. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas então alguém pregou o evangelho e algo mudou. Mudou absolutamente no meu coração. Assim como aconteceu com esse rapaz. É isso que acontece a um homem ou uma mulher que se arrepende. É que sua vontade é mudada para fazer alguma coisa. E comumente é algo que antes essa pessoa não queria. Isso envolve, meus irmãos, exatamente uma renúncia de si mesmo, uma odiosidade ao pecado, um compromisso integral, completo, pleno com o Senhor. Em Lucas, capítulo 14, versículo 33, Jesus disse: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Não pode. Olha, a vontade está envolvida. Absolutamente, a vontade está envolvida na evidência do arrependimento. Em Lucas também 9, versículo 23, ele disse: todo aquele, pois, que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Precisa haver uma disposição da vontade. Servir a Cristo requer um compromisso integral. A vontade deve estar envolvida. Precisa se tomar uma posição contra tudo aquilo que nos separa de Deus. Não há como ser meia sola na obra de Deus. Não há como ser meia vida na obra de Deus. Não há com essa de ser morno, de não ser quente nem frio. Não. Ou você está absolutamente envolvido, ou você não está. Lembrem daquela historinha que uma vez Jorge Diniz contou aqui. Do muro. O muro. Há pessoas que gostam de ficar exatamente em cima do muro. Elas nunca tomam uma posição.
mas o muro é do diabo, não é de Deus. Então tenham cuidado. Paulo falou sobre aos Tessalonicenses, quando disse: deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. É isso que acontece em um salvo. É que ele entendeu a gravidade do seu pecado, entendeu como isso o separa tremendamente do Senhor. Então ele chora, se entristece por isso, mas a coisa não para aí. Ele não fica aí estacionado, ele assume uma posição, ele se entrega a uma forma de doutrina que corrige esse seu relacionamento com Deus e que o faz agora viver em santidade. Ele abandona um estilo de vida que desagrada a Deus e passa a viver agora para satisfazer não mais o seu eu, não mais o seu ego, não mais as suas próprias vontades, mas para satisfazer a vontade de Deus. Isso é arrependimento. Então, querido, se você não consegue explicar o que aconteceu com você nestes termos, em que sua mente, suas emoções e sua vontade foi afetada positivamente por Deus, levando a entender a condição miserável de ser pecador, entristecer-se por seu pecado e mudar sua conduta, se você não consegue explicar isso, dificilmente você nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo sabe o que lhe aconteceu. Sabe de onde veio e sabe para onde está indo. Isso nos leva ao nosso próximo ponto. Em terceiro lugar, os frutos do arrependimento. Eu falei sobre a importância, falei sobre o alcance e agora vamos falar sobre os frutos do arrependimento. Venha comigo, por favor, a Lucas, capítulo de número 3. Lucas 3. Por obséquio. Lucas 3. Verso de número 7. Ao 14. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindouro? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Note, João Batista traz a lume que não basta apenas dizer que se arrependeu. Tem de haver frutos. Precisa haver amostras públicas de que isso aconteceu de fato. Evidências. Evidências. Sua mensagem atingiu em cheio aqueles homens. E eles então questionaram: o que devemos fazer? Algo precisa ser feito. O profeta não ficou elucubrando filosoficamente sobre o assunto. Ele foi extremamente prático. Arrependa-se. Então o que é que eu faço para mostrar que me arrependi? O simples. Quem tem, reparta com o que não tem. Aos publicanos: não cobre mais do que você deve. Aos soldados: não receba suborno, contente-se com o seu salário. Não receba. Esses seriam os frutos dignos de arrependimento que evidenciariam um novo nascimento. Quando Pedro pregava o seu sermão no dia de Pentecostes, aconteceu algo parecido. Em Atos capítulo 2, verso 37 e 38, está escrito: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos?
Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Percebam como essas pessoas foram alcançadas por inteiro. Elas entenderam as grandezas de Deus, foram comovidas e então quiseram fazer alguma coisa. Queriam mostrar frutos de que se arrependeram do que fizeram. Em outras palavras, é isso que acontece quando o arrependimento é verdadeiro. É que a gente quer mostrar fruto. A gente quer frutificar, a gente quer mostrar fruto. A gente quer mostrar que mudou. A gente quer mostrar que não é mais aquela velha criatura, aquele ser infeliz, miserável. O homem que diz que se arrependeu de seus pecados, mas vive na mesma velha prática diária deles, este homem ou esta mulher não se arrependeu. Permanece caído em pecado. É fato. O indivíduo que diz que confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, se arrependeu dos seus pecados, mas continua na bebedeira, continua na prostituição, continua no homossexualismo, continua na idolatria, continua nas conversas imorais, continua a ser um ser sem misericórdia, continua a ser um homem, uma mulher invejoso, invejosa, continua a ser um empresário com negociatas fraudulentas, continua a ser um aluno que cola na prova, continua a ser o mentiroso do trabalho, continua a ser o fofoqueiro da vizinhança. Esse homem não se converteu e nem se arrependeu dos seus pecados. Ele continua nas velhas práticas. Não houve mudança aí, ele não foi alcançado. Vocês devem lembrar, e vocês estão estudando isso aqui na escola dominical, sobre a história da igreja, que foi exatamente por negligenciar esse tópico que o cristianismo foi sendo corrompido ao longo dos anos. Em nome da adesão, negociamos a necessidade de se ver os frutos de arrependimento. E o resultado foi o quê? Uma igreja cheia, apinhada de pagãos, de homens e mulheres mundanos que nunca se convertem de verdade. Vocês lembram quando Paulo foi alcançado por Cristo em Atos capítulo 9, no caminho de Damasco? Os irmãos não acreditaram que ele tinha se convertido de verdade. Não acreditaram. Até ver nele os frutos. Foi necessário que alguém testemunhasse a seu respeito, dizendo o seguinte. Atos capítulo 9, verso 26 a 28. Se você quiser abrir comigo, eu espero você abrir enquanto eu tomo um gole desta água maravilhosa. Atos 9. Não está no slide esse texto? Verso 26 a 28. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Note. Veja a prudência dos irmãos primitivos. Veja quanto ela foi essencial para se manter a pureza da igreja. Aqui eu abro um parêntese. É altamente perigoso, assim que alguém chega na igreja, já colocar como membro e em funções de oficiais. É altamente perigoso. É de bom alvitre esperar e conferir os frutos. Vamos conferir os frutos. Alguém perguntou, pastor, lá na sua igreja, como é que a gente faz para ser membro? Você chega, você apresenta, os irmãos lhe conhecem, você conhece os irmãos. E espere um tempo. Os irmãos lhe conhecerem, saber quem você é. E você também conhecer os irmãos. O tempo é aliado da igreja nisso, irmãos.
Se faz necessário evidenciar o temor do Senhor. Confissão de pecados, ódio ao pecado, amor pela santidade, amor pela palavra, amor pela igreja, amor pela comunhão dos santos, amor pela oração, amor pela justiça, prazer em fazer a vontade de Deus. Precisa-se ver os frutos na vida da pessoa. Não é só chegar aqui e dizer, eu me arrependi. Não, vamos agora ver os frutos. Vamos ver se bate o que a pessoa diz com o que a pessoa vive. E eu estou falando sério. Não estou brincando. Se eu for no seu trabalho, o que é que vão dizer de você lá? Se eu for na sua faculdade, o que é que vão dizer de você lá na sua sala? Na sua vizinhança, o que é que dizem? No seu grupo de negócios, do qual você faz parte, no seu grupo de WhatsApp, como é a sua postura ali? É de alguém de fato arrependido de pecados? Lembrem, nosso Senhor mesmo nos advertiu que pelos frutos conheceremos a árvore. Então não negligenciemos esta advertência para o nosso próprio bem, e isso nos leva ao nosso último ponto geral hoje à noite. Em quarto lugar, os agentes do arrependimento. Os agentes do arrependimento. O arrependimento ele é operado por Deus, ele é promovido por Deus e executado pelo homem. Deus concede esse dom ao homem, mas somente o homem pode colocar em operação. Porque Deus não pode se arrepender. O único ser que pode se arrepender é o homem. Lembrem do que Paulo falou, que o arrependimento vem de uma tristeza segundo Deus. Ou seja, Deus opera por meio do seu Espírito Santo essa tristeza profunda em nós, pela nossa consciência, de modo que, a partir dessa tristeza, a gente reage. Se Deus não iniciar essa operação no coração do homem, ele nunca se converterá. Nunca se converterá. Nunca se arrependerá. Ele está morto. Não pode sentir qualquer tristeza ou pesar pelos seus pecados. Ele não consegue enxergar a ofensividade do seu pecado. Deus disse em Zacarias 12:10 que derramaria sobre o seu povo o espírito da graça e de súplicas. Ele faria isso, produziria no coração do seu povo o quê? Um espírito de súplicas. Aquele que se arrepende de verdade, ele tem no seu coração esse espírito de súplicas. Anthony Hockman, mais uma vez citando, ele diz, os pecadores têm que se arrepender, é claro, mas para isso é preciso que Deus os capacite. Deus precisa capacitar. Por exemplo, Atos capítulo 11, versículo 18. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, então também aos gentios, Deus concedeu arrependimento para a vida. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 a 26, o apóstolo disse, o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, contendas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Pastor, isso não é uma contradição, não? Deus manda que alguém se arrependa. Mas essa pessoa só se arrepende quando ele concede o arrependimento. Isso não é uma contradição? Absolutamente não. O que temos aqui não é uma contradição. O que temos aqui é um paradoxo. Um paradoxo. O que é um paradoxo? Anote. Paradoxo são duas verdades coexistentes. São duas verdades coexistentes. Elas não se cruzam, elas não atravessam a outra. Elas se mantêm aqui, as duas, como a linha de um trem. A linha de um trem. E no horizonte você consegue ver o encontro das duas, mas elas se mantêm firmes como duas verdades coexistentes.
onde Deus é soberano para conceder o arrependimento a quem Ele quiser, mas a responsabilidade de arrependimento permanece sobre nós. Permanece sobre nós. Os cânones de Dort colocam assim: e então a vontade, já renovada, é não somente ativada e motivada por Deus, como ativada por Deus e é ativa em si mesma. Por isso o homem, pela graça recebida, é também corretamente instado a crer e arrepender-se. Ou em outras palavras, Deus dá a vontade de arrependimento e o homem usa essa vontade na prática. Coloca essa vontade na prática. Portanto, essa é a mensagem do Evangelho a todo homem: arrependa-se. Arrependa-se. Foi assim que nosso Senhor iniciou seu ministério, pregando arrependimento de pecados. Na salvação, o homem nunca, nesse aspecto da conversão, o homem nunca age sozinho. Deus dá o arrependimento e ele coloca em prática. Todo aquele que foi chamado eficazmente, regenerado por meio da pregação do Evangelho, ele deve responder com arrependimento, arrepender-se dos seus pecados. Aí eu pergunto a vocês: não é porventura um privilégio receber o dom do arrependimento? Que santo privilégio, amados irmãos, é receber o dom do arrependimento, um presente que Deus lhe dá. Você está perdido, eu vou lhe dar um presente, haja conforme esse presente e você será salvo. Que privilégio! Aqui está a razão porque muitos maridos, filhos, esposas, parentes, amigos, vizinhos ainda permanecem cegos no pecado. É que a eles não fora dado o dom do arrependimento. O arrependimento é um dom, e se você quiser compreender melhor o que é um dom, segundo o Novo Testamento, é um presente. O arrependimento é um presente que Deus dá. Então essas pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Cristo é porque elas ainda não foram entristecidas segundo Deus. Elas vivem entristecidas segundo o mundo, que causa morte. Agora ouça, já estou encerrando. Se você já foi alcançado por Deus e recebeu o privilégio do dom do arrependimento, louve a Ele por sua misericórdia tê-lo alcançado. Louve a Ele por Ele ter pinçado você do meio de um lamaçal de pecadores. Ele ter trazido você, por meio desse dom, para assentar-se entre os príncipes da sua casa. Por outro lado, se você ainda não foi alcançado por Deus, bata na porta do céu. Bata na porta do céu, peça a Ele, rogue a Ele para que você sinta tristeza pelos seus pecados. Tristeza, não orgulho, não alegria, mas tristeza. Tristeza por viver escravo de uma natureza pecaminosa. Tristeza por viver apartado ou apartada do Senhor. Tristeza profunda. Porque Deus ainda concede o dom do arrependimento aos homens perdidos. Essa é a responsabilidade do pregador. Essa é a responsabilidade. O apóstolo Paulo disse ao rei Agripa que quando foi chamado por Deus, anunciou a todos que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. E essa é a minha responsabilidade para com vocês, domingo após domingo, de dizer: arrependa-se, arrependa-se. Lutero era que dizia isso: todos os dias eu preciso pregar arrependimento para o meu coração, porque todos os dias eu peco contra Deus. Todos os dias. Arrependa-se, busque a Deus enquanto se pode achar, clame a Ele por esse dom precioso, rogue com lágrimas enquanto é tempo. Rogue com lágrimas. É isso que lhe cabe fazer urgentemente. Arrependa-se dos seus pecados e viva para Deus. Para encerrar oficialmente, venha comigo para Salmos, por favor. Salmo de número 32, verso de número 1 a 5.
salmista escreveu este salmo depois de seu adultério com Batseba, quando Natã o confrontou e ele então se arrependeu dos seus pecados. Versículo 1: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Oremos. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, pois são muitos. Perdoa as nossas falhas, pois são muitas. Dai-nos a cada dia um coração mais sensível a Ti, Senhor, para que possamos frutificar, evidenciar arrependimento sincero e verdadeiro ante o Teu trono. Perdoa o nosso coração que se afasta de Ti, que teima, ó Deus, em querer ouvir os sons e as vozes do pecado, da carne, e assim nos leva a viver apartados de Ti. Tem piedade de nós, Senhor, e sustenta forte a nossa mão. Perdoa-nos, Senhor Deus, até os pecados os quais cometemos e não percebemos contra Ti. Até aqueles que nos são ocultos, perdoa-nos, pois cremos, como Teu servo acabou de dizer. Confessei o meu pecado e Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Eu creio, ó Deus, que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar e orar, e Te buscar, e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor o perdoará. Então, Pai, perdoa os nossos pecados. Aqueles que nesse instante, ó Deus, estão renovando suas vidas ante o Teu trono, recebe-os graciosamente, misericordiosamente, Senhor. Dá-lhe força e um novo ânimo, um novo vigor para Te servir de todo o coração. E assim, Senhor, possam caminhar contigo neste mundo. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, gratos, digamos amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos cantar.